Olá, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Bom, no módulo anterior aí nós falamos sobre o haikai, que é composto por 3 versos, que é de origem japonesa, e aqui nós temos o mini conto. Não é uma palavra japonesa, ok? Ele é chamado de microconto ou nanoconto, um tipo de texto curto como o haikai, e ele se diferencia por ser um gênero eminentemente prosaico. Olha que bacana! Como um texto do tipo narrativo, o mini-conto expõe algum fato ou acontecimento, mas de modo minimalista. O conto tradicional já é considerado um gênero breve, né? Mas o mini-conto é ainda menor que ele. Por ser bastante conciso, ou seja, pequeno, curto, é um texto muito sugestivo ao leitor, que deve preencher as lacunas do texto. Não há um tamanho exato a ser seguido ao se produzir um mini-conto, que pode ter de uma frase a uma página inteira. Ele é famoso por o seu marco de gênero, ou seja, tem um gênero aí de mini-conto que ficou muito conhecido, o dinossauro, do hondurenho, naturalizado guatemalteco, Augusto Monterroso. Em 2004, foi publicada uma antologia de mini-contos de escritores brasileiros, os 100 menores contos brasileiros do século, em que eles deveriam produzir histórias com, no máximo, 50 letras. Meus lindos, imaginem só. Quando eu peço para vocês fazer um resumo, ou a professora Valquíria pede uma resenha, coisa do gênero aí, que nós falamos no máximo 10 linhas, vocês quase se descabelam. Imagine se eu peço um mini conto usando 50 letras. Vocês saem correndo, sem ninguém conseguir catar. Bom, ele deu um exemplo aí pra gente. O tema é confissão. Fui me confessar. Fui me confessar ao mar. O que ele te disse? Nada. Esse é de Lígia Fagundes Telles. Não é lindo, pessoal? Eu achei lindo. Veja, apesar de ser formado por apenas 3 frases, o miniconto de Lígia apresenta muitos elementos de uma narrativa. Ele nos apresenta o enredo, o tempo, o espaço, o personagem e o narrador. Embora não seja um tempo específico, é possível identificar pelo tempo dos verbos que a história se passa no passado e a menção ao mar demarca o espaço. Além disso, essa narrativa apresenta uma possível diálogo em que podemos identificar 2 interlocutores, uma personagem que inicia o diálogo e outra que faz a pergunta para que depois a primeira personagem dê a resposta. A história de Telles apresenta uma ambiguidade pelo duplo sentido da palavra nada. Ela pode ser tanto o pronome indefinido, o que significaria o mar, não deu resposta alguma ao confidente, como o verbo nadar, no imperativo, sugerindo que nadar teria sido a resposta dada pelo mar. Olhem só que interessante. Pessoal, aqui eu intercalo com o módulo 99, tá? Que continua aí falando de mini-conto, só que nesse caso é a produção de um mini-conto. Na era digital, em que as pessoas estão expostas a uma grande quantidade de informações, textos curtos têm se tornado muito populares, pois são lidos rapidamente. Há redes sociais, por exemplo, que limitam o número de caracteres para as postagens de seus usuários. Assim, saber escrever de forma concisa, ou seja, de forma curta, é fundamental em uma sociedade que tem um pouco de tempo para absorver muito conteúdo. Embora os gêneros sejam de origem anterior ao século XXI,
Tanto o haikai quanto ao mini-conto parecem ser formas escritas adequadas à época contemporânea, em virtude da sua brevidade. Veja, como todo conto, o mini-conto narra uma história. Ele deve apresentar elementos da narrativa, ainda que alguns deles estejam implícitos. Relembre os 5 principais elementos da narrativa: enredo, assunto da história, que deve ser desenvolvida por meio de ações. Narrador, voz do texto, que pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Personagem, quem faz parte da história contada. E o tempo onde ocorre a história. Espaço onde a história acontece, e o tempo quando ocorre a história. Uma das principais formas de encurtar uma história é reduzir ou eliminar as suas descrições. Repare que nos minicontos que vimos nos módulos anteriores, raramente aparecem detalhes sobre o espaço ou as personagens. Você consegue saber, por exemplo, como é o dinossauro fisicamente? Só se apresenta aquilo que é extremamente necessário para desenrolar uma história. Nós temos aqui um pouco da história, né, de Lígia Fagundes Telles, né? Tem aqui um apanhado aqui sobre onde nasceu, né, onde viveu, onde estudou, né? É muito bacana isso e sua importância dentro da literatura. Eu tive a oportunidade de ler alguns livros dela na minha época de faculdade e realmente é assim, escreve coisas maravilhosas mesmo, né? E olha que bacana, atualmente ocupa uma cadeira 16, na Academia Brasileira de Letras. Meus lindos, fica aqui mais uma aula para vocês. Como já sabem, vou colocar a lição sobre essa matéria no Vindimo, mas na aula eu aviso para vocês. Eu vou colocar sempre o módulo e o texto em si, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus.